Olá, para quem não me conhece, meu nome é Enio Alves da Silva Júnior. Eu sou biomédico microbiologista e especializado em microbiologia oral, microbiologia médica e me pós-graduei em microbiologia de alimentos e com microbiologia ambiental aplicada a serviços de alimentação. Eu acho muito importante a gente tecer alguns comentários, principalmente porque a pedido de alguns colegas, alguns amigos, eu não tenho o hábito de gravar vídeos, né? Mas a gente pode fazer um comentário interessante, focando o problema do serviço de alimentação em relação a essa nova onda do coronavírus. Porém, antes de a gente falar alguma coisa especificamente sobre cozinha, queria dar um painel para vocês sobre a transmissão de agentes microbiológicos, que quem trabalha com microbiologia trabalha fundamentalmente bactérias, vírus, fungos e do ramo da parasitologia também. E a gente vai acabar decidindo quais são os agentes mais importantes, quais as vias de transmissão e o que é importante nesse momento. Então veja bem, se você dividir o grupo de micro-organismos patogênicos para nós temos 3 tipos básicos de transmissão e de focos, né? Tem aqueles que são de foco gastroentérico, que vão ser os alimentos, que vão ser os verdadeiros veículos de transmissão para o ser humano, que vem dos próprios alimentos na sua origem, da manipulação de alimentos em cozinha, nós mesmos transmitimos bactérias aos alimentos, mas não é sistêmico praticamente, é gastroentérico. Lógico que algumas bactérias podem cair no sangue. No caso de outros sistemas, nós temos infecções sistêmicas. A sistêmica significa você vai entrar no organismo e não vai para o gastroentérico, vai para o sangue. E nesse caso você tem 2 veículos. São aqueles que são por vetores, por picadas de insetos, né, como a chikungunya, zika, dengue, febre amarela. E você tem aqueles que são contágio pessoa a pessoa. No caso dos casos gastroentéricos, que são veiculados por alimentos, todos que trabalham com alimentos já estão carecas de saber que o que você faz de controle? Fundamentalmente, tempo e temperatura. A cocção agora vai para 75 graus, que a nova legislação RDC 331 definiu, que vai entrar em vigor no fim do ano. Então você tem controle de tempo, temperatura, refrigeração, congelamento e a higiene básica de mãos, superfícies e vegetais crus. Isso não tem, ninguém precisa mais falar sobre isso. No caso de vetores, não compete só a nós a prevenção, e sim um sistema ambiental que nós temos que evitar pernilongos nas nossas casas, água parada, o governo fazendo sua parte. No caso específico de contágio, aí que começa o problema que nós temos que discutir. Contágio significa pessoa a pessoa. No caso, são os vírus que estão mais conhecidos. Olha, uma coisa é certa, todos os vírus têm o mesmo modo de transmissão pessoa a pessoa. Você tem o hepatite A, na realidade, é via gástrica, hein? Você tem os vírus, agora o corona, arenavírus, H1N1, as influenzas, vírus respiratório sincicial, tem um monte de vírus que vão entrar no nosso organismo por veículos, por sistemas, que a gente tem igual ao que nós emitimos. Então, por exemplo, quais são as vias de transmissão? Boca, nariz, certo? Que vão para as mãos. E na recepção, quem vai se contaminar é a mesma coisa. Você vai entrar pelo nariz, pela boca, pela garganta, que vai para o sangue, e vem pelas mãos também. Então, neste caso, a prevenção se dá muito no nível pessoal. Nós temos que trabalhar muito, por exemplo, as mãos, que eu acho fundamental. O ser humano um dia vai aprender que as mãos entram em qualquer lugar, mexem em qualquer lugar, enfiam em qualquer lugar, e tem que tomar cuidado com elas em qualquer lugar. As mãos, na realidade, elas são a expressão do nosso corpo e daquilo que sai e daquilo que vai entrar, correto? Então, uma boa higiene de mãos. Vamos desfazer aqui alguns conceitos que estão acontecendo. Vírus são eliminados com maior frequência com lavagem de mãos com água e sabão ou água e detergente. É muito mais eficaz do que qualquer outro mistério que tenha por aí. Não existe milagre. Então, lavar a mão com água e sabão é fundamental. O que nós temos que criar é o hábito de lavar as mãos. Quanto mais você lava as mãos, e lava as mãos em sistemas, por exemplo, específicos, mexendo numa coisa contaminada, peguei de uma pessoa que pode estar contaminado, numa superfície, lave as mãos. É óbvio que você não tem condições de lavar a mão toda hora. Então o que vem em moda? O nosso famigerado álcool gel 70. Só que eu vou dar uma informação para vocês. O álcool gel 70, ele tem efeito bactericida muito bom. Mas se você coloca nas mãos, após a lavagem das mãos e as mãos secas. Então qual é a ideia que a gente fala sempre para o pessoal de cozinha? Lave as mãos. Pelo menos 15 segundos. Se lavar com detergente bactericida, pelo menos 1 minuto. Seque as mãos e depois coloque o álcool gel de 70%.
Não tem coisa melhor que isso. O que eu tenho medo é que o álcool gel colocado na mão suja, na mão sem lavar, existe ácido graxo na mão, existe gordura. A bactéria e os vírus ficam por baixo. E o que acontece? O álcool não tem a ação efetiva porque não tem acesso. Então nós temos uma antisepsia psicológica, que não vai funcionar totalmente. Então a ação de redução é bem menor. Essa mania de álcool bento, né, que todo mundo tem um álcool pendurado em algum lugar, leva na bolsa, parece que está tendo efeito, mas não tem. Então tome cuidado, que o governo é bem claro, hein? Tomar cuidado com a lavagem das mãos com água e sabão, isso é importante. Segundo, boca. Fundamentalmente é espirro e tosse. Nós temos trabalhos publicados que a gente leu, né, que um espirro ou uma tosse muito forte leva o micobactéria tuberculose a 22 metros de distância. Imagina os vírus. Então, o espirro aberto, né, em ambiente, ele acaba contaminando totalmente. Você pode estar de máscara, sem máscara, de chapéu, do jeito que você quiser, ele vai atingir você. E os vírus são muito pequenos. Eu tenho muito receio dessas máscaras descartáveis que estão usando. Tanto é que a CVS 5 do Estado de São Paulo proíbe o uso de máscaras em cozinha. Por quê? A fibra da máscara, ela tem 300 nanômetros e o vírus tem 125. Então é uma gangorra para eles, ficam passeando. E a cada meia hora de máscara, umidifica e passa muito mais. Sem falar que a máscara segura a respiração, segura o CO2 e a pessoa começa a tossir muito mais do que antes. Então veja bem, máscara é importante, aquelas cirúrgicas, para as pessoas que trabalham como paramédicos e médicos, enfermeiros, que vão receber pessoas que estão supostamente contaminadas. Aí eles têm que usar uma máscara. Mas essa máscara usada no dia a dia, eu não vejo nenhuma eficiência. Tomem muito cuidado. Tudo isso é válido, mas precisa ser pensado em como vai ser usado e do jeito que nós vamos fazer, certo? Se você trabalhar, por exemplo, as mãos, você quer uma coisa que é perigosa? Tabaco, fumo. Por que o governo não proíbe fumar nessas épocas de crise, já que estão proibindo tudo? O fumo é onde a pessoa leva a mão constantemente toda hora à boca. E o fumo no pulmão faz tossir mais e faz piorar mais ainda. Que tal, né, parar de fumar por 15 dias, toda a população? Seria excelente, concorda? Quando você trabalha, por exemplo, nas nossas cozinhas, eu não vejo nenhum mistério, não se preocupem com alimento em cozinha. O que tem que preocupar é aquilo que as pessoas vão tocar e outros também vão tocar em termos de distribuição de alimentos. Eu acho uma medida correta, por enquanto, não ter o self-service. Por quê? Você tem lá uma concha de madeira e um pegador. Uma pessoa vai pegar, ele pode estar contaminado, e uma outra vai pegar também. Então, existe realmente uma disseminação. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser uma faca de dois gumes. Ao pegar esses utensílios que vão para o self-service e ir para dentro da cozinha, uma pessoa em especial devia pôr luva e lavar isso daí e desinfetar. E a desinfecção deve ser feita com cloro, hein? Uma colher de sopa de água sanitária por litro, deixar lá 15 minutos imersos, aí esses vírus são eliminados. E água e sabão também. Eu não vejo muita dificuldade em trabalhar com esses vírus. Pensem bem numa coisa. Eu tive olhado na gravidade desse coronavírus. 80% de quem pega o coronavírus não acontece nada, é uma gripe comum. Dos outros 20%, 1,5% leva a óbito. E há problema pulmonar nos outros 15%. Mas veja bem, esse óbito existe nas outras viroses e com muito mais intensidade. E quem que é mais sujeito a esses vírus? Crianças você viu que não tem tanto, mas adultos, idosos que têm imunodepressão, doenças crônicas, cancerosos, aqueles que são suscetíveis a um agravamento, qualquer vírus, qualquer bactéria pode levar a gente à morte. Antes do corona mesmo, eu ouvi gente morrer com pneumonia aguda por causa de outros vírus. Então, veja, eu tenho muito receio em achar que o coronavírus é o grande vilão da nossa época. Realmente vem para mudar alguma coisa conosco, correto? Todos os modos de correção e melhoria de vida vai levar a 3 problemas. Tomem cuidado, hein, com o medo, o pânico e a ignorância. Lembre-se que o medo leva ao pânico as pessoas ignorantes, que é onde as entidades manipulam e vendem produtos e fazem o que querem com aqueles que não sabem pensar. No mundo inteiro, nós temos um monte de gente que não tem o menor princípio de higiene. E não é de repente, de um dia para o outro, que a pessoa vai sair por aí lavando a mão e melhorando tudo. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com aquilo que vocês ouvem. Outro detalhe que me preocupa é a mídia. Vi uma frase muito interessante, viu? A mídia enganosa é garoto propaganda das trevas. Ou seja, fake news são piores do que os próprios vírus.
E olha, tome cuidado, hein? Vocês que trabalham em alimentação, que nós temos sempre contato, nutricionistas, técnicos de alimentação, engenheiros veterinários, economistas domésticos, técnicos, todos. Por favor, não acreditem em tudo que vocês ouvem na mídia. Muita coisa é errada. O indivíduo faz máscara com papel higiênico. Isso é um absurdo. Agora veio uma informação de fazer álcool 70 em gel colocar gelatina, e nem tem mais o álcool 92 para vender, 92,8. Então tome cuidado. Vocês que pensam, pelo menos, segurem essas informações que são danosas. Não deixe à frente, porque isso piora mais ainda o pânico em relação ao que está acontecendo. E olha, eu falo de cátedra. Não vai para frente esse vírus, porque ele é igual aos outros. O que está acontecendo é uma informação muito exagerada. Então, quem vai pegar mesmo. Isso não vai ter dúvida. Então, vamos se tratar e vamos realmente fazer disso uma mudança da nossa cabeça para melhorar o nosso modo de vida, melhorar a higiene, melhorar o modo de comportamento. E eu acho muito correto nessa época, e em todas as épocas, acabar com aglomerações, correto? Ônibus fechados, metrôs fechados, aglomerações por ir atrás do trio elétrico, jogo de futebol, shows de música. É óbvio que nessa época vamos evitar. Ninguém vai morrer por causa disso. Vamos lá para frente. E eu não vejo motivo nenhum para você suspender um monte de aulas, um monte de coisa que não tem motivo. Em épocas de crise realmente é importante. Não dê valor ao que vocês ouvem por aí. Escutem o governo, né, o pessoal lá da contenção de vírus da corona, o doutor Davi Wippe, com o pessoal do Estado e do Ministério da Saúde, que eles estão corretíssimos. Eles vão dando as medidas corretas na medida certa. Só não entrem em pânico e tomem cuidado, viu? Um abraço a todos.